Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, que satisfação enorme poder ter você como nosso ouvinte, acima de tudo, como seguidor do programa Palavra de Fé. Muito obrigado pela sua preciosa audiência. Hoje no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: perdão, uma questão de sobrevivência. A palavra muito forte, e eu tenho certeza que se você nos der atenção e ficar nesse programa, você com certeza será edificado pela palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vamos fazer a leitura de um versículo. Eu quero ler o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. 18 de Mateus, verso 35. Diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre o seguinte tema: perdão, uma questão de sobrevivência. Essa passagem bíblica, que começa a partir do verso 23, na verdade é uma parábola que Jesus contou para ilustrar uma das mais poderosas verdades da vida cristã e do cristianismo. Ele vai nos ensinar acerca do perdão, a maneira com que devemos nos comportar diante das ofensas que recebemos ou das ofensas que praticamos. E é muito importante que a gente converse sobre isso, porque essa matéria, esse assunto, esse tema, ele é o divisor de águas dentro do cristianismo. Eu não posso dizer que sou um cristão autêntico se eu não desenvolver a capacidade de perdão. E o perdão, na verdade, não é uma opção. Se você é um cristão autêntico, perdão não é uma opção. Perdão é uma necessidade. Por quê? Porque sem perdão não existe cristianismo. Sem perdão não existe vida cristã saudável. Até porque se nós estamos aonde estamos, só estamos porque Deus, através de Jesus Cristo, nos perdoou primeiro. Então esse é o início da conversa. Não posso dizer que sou um cristão autêntico se eu não aprender, se eu não desenvolver a capacidade do perdão. E Jesus, se você ler no capítulo 18, você vai ver aqui Jesus falando, a partir do versículo 15, ele já começa a falar sobre o perdão de um pecado de um irmão. Mas para ilustrar essa verdade, ele cita essa parábola. Ele cita o versículo 23 ao 35, que é a parábola do credor incompassivo. Então veja como é que Jesus começa a ilustrar a verdade acerca do perdão. Por isso, diz Jesus, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, ou com seus servos. Veja, o versículo 24 diz, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele como lhe pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. O verso 26 diz assim, ó, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Verso 27. Então o seu senhor
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então veja que Jesus está contando uma história, uma parábola. Ele não cita nomes, mas ele cita dois exemplos. O primeiro, de um rapaz que devia 10.000 talentos para o seu senhor. Um talento corresponde a 6.000 denários, ou dinheiros, que era um dia de um trabalhador naquela época. Então aqui, se eu fizer uma continha básica, não é? Se era 10.000 talentos, se eu multiplico 10.000 talentos por 6.000 denários, imagina o tamanho da dívida desse moço. Era enorme. Eu sou forçado a dizer que era uma dívida quase impagável, ou impagável, por um servo, por um empregado. Mas Jesus conta a parábola mostrando justamente que o perdão, ele deve ser algo que a gente precisa praticar independente das circunstâncias. Como é que surgiu, a gente precisa entender isso, como é que surgiu a parábola? Se você ler a partir do versículo 15, do capítulo 18, eu quero ler para você compreender, Jesus ensinando sobre o tema, ele diz o seguinte para os discípulos: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Jesus falando. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, Jesus ensinando, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Jesus está falando como é que deve ser o comportamento, porque muitas vezes a gente não age assim, não é? A gente sabe de uma pessoa que erra ou de uma pessoa que erra contra a gente, ao invés da gente ir na pessoa e resolver o problema, a gente começa a terceirizar isso e às vezes até divulgar, falar para outras pessoas acerca do problema. Quando, na verdade, o Jesus está orientando a você ir à pessoa para resolver o problema. Essa é a primeira observação que Jesus faz dentro do tema. E nós precisamos aprender a fazer isso. Tentar resolver o problema, se não resolver, chamar uma testemunha, se não resolver, chamar outra testemunha, para depois tornar público o problema. Mas a gente nem sempre faz assim. Nós vamos fazer um intervalo comercial, na sequência a gente continua com o programa A Palavra de Fé, usando o tema no dia de hoje, não é? Sobre perdão, uma questão de sobrevivência. 1 minuto só e já voltamos. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre perdão, uma questão de sobrevivência. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Jesus está ensinando nesse capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 15, não é, acerca do perdão. E depois dele explicar como é a procedência, como é que nós devemos nos comportar quando alguém falha conosco, não é? Aí vai surgir uma pergunta.
Mas antes de ler a pergunta, veja o verso 18 do capítulo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, palavras de Jesus, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí vai surgir uma pergunta de Pedro. Pedro faz a seguinte pergunta. Então Pedro, versículo 21, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se você fizer uma continha aqui, Jesus está dizendo de uma pessoa perdoando outra pessoa 70 vezes 7. Isso significa 490 vezes por dia. Então, em outras palavras, o que esse texto está nos ensinando é que o perdão é ilimitado. Perdão é uma questão, é uma matéria, é um tema de ilimitada importância. Jesus explica isso para Pedro, porque naquela época, né, Pedro achando que estava fazendo uma grande coisa, né, dizia que você pode perdoar uma pessoa até 3 vezes, e Pedro vai além, até 7. Achando que ele estava exagerando. Na verdade, Jesus diz: eu não digo até 7, mas 70 vezes 7. E é justamente nesse ambiente, com esse pano de fundo, que surge a parábola do credor incompassivo. E é justamente aqui que Jesus conta a parábola desse rapaz que devia 10.000 talentos para o seu senhor. E quando ele pediu para que ele pagasse a dívida, exigiu o pagamento da dívida, ele pediu, ele clamou, ele suplicou. Eu li, não é, os versículos que mostram que ele diz: seja generoso. O versículo 26 diz: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E aquele senhor ficou com pena, ficou com compaixão. A Bíblia diz que ele ficou movido de íntima compaixão pelo seu servo. E sabe o que ele fez? Perdoou aquela enorme dívida. Eu penso, queridos, que aquele servo, o servo da história, saiu feliz, satisfeito, jubiloso pela grande bênção que ele acabara de receber. Mas aí, veja o complemento da história. O versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, sabe quantos? 100 dinheiros. Ele devia 10.000 talentos, vezes 6.000 denários, que é o valor de um talento, ele devia 60 milhões de denários. Era uma dívida quase impagável. Agora aqui, tem um devendo 100, eu vou repetir, 100 dinheiros, os 100 denários, 100 dias de trabalho. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E o versículo 29 diz o seguinte: então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi, encerrou na prisão, até que pagasse a dívida. Então veja o teor da história que Jesus conta. Jesus está dizendo que o primeiro servo devia para o seu senhor 60 milhões de denários. Esse aqui devia 100 dinheiros para o seu senhor, para esse moço que foi perdoado. Mas ele não teve capacidade de perdoar. Ele não conseguiu perdoar, pelo contrário, ele fez justiça. O que é? O versículo 30 diz: ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Por que Jesus contou essa parábola? É aqui que nós precisamos parar um pouquinho. Qual é o objetivo dessa parábola?
Jesus está querendo nos mostrar como nós devemos nos comportar quando o assunto é perdão. E eu sei que você precisa dessa mensagem. Porque Deus está querendo fazer uma grande obra na sua vida, mas Ele não fez ainda, sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu desenvolver essa capacidade que ela é necessária, não é uma opção, é uma necessidade de você aprender a perdoar. Porque perdão é uma questão de sobrevivência. A gente perdoa justamente porque é a única forma de nos manter vivos. Não há outra forma. Você não pode continuar vivo e bem, espiritualmente falando, se você não aprender o perdão. Então, no último bloco, eu preciso fazer um intervalo comercial, e no último bloco eu vou explicar algo muito sério dentro dessa parábola. E eu gostaria de pedir, não saia daí, permaneça. Nós temos algo para fechar com você dentro dessa matéria, dentro desse assunto, cujo tema é perdão, uma questão de sobrevivência. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou falando sobre perdão, uma questão de sobrevivência. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que o primeiro servo recebeu um perdão de uma dívida quase impagável. Agora, esse mesmo não teve a capacidade de perdoar um outro que da mesma forma, com as mesmas palavras, pediu misericórdia, pediu clemência, pediu tempo para pagar a dívida e ele não teve sensibilidade de perdoar. Veja como Jesus vai fechar essa parábola. O versículo de número 31 diz assim, ó: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão ou misericórdia de ti? Olha só o versículo 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O que isso aqui está me ensinando? Isso aqui está me ensinando que aquele senhor está revogando uma dívida que já havia perdoado. O moço tinha sido perdoado. Agora, por causa da sua incapacidade de perdoar alguém, ele perdeu a bênção maior. Porque aí o seu senhor chamou ele e disse: você devia ter feito o mesmo que eu fiz com você. Se você não fez, agora eu vou fazer questão de receber todos os valores que você me deve. E fez da mesma forma, entregou ele para os juízes para que ele pudesse ser executado. E aí Jesus encerra a parábola falando e fazendo a seguinte explicação, que foi o primeiro versículo que eu li na abertura da programação. Assim, diz Jesus, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um as suas ofensas.
Preste atenção. Detém agora a sua atenção aqui, redobrada, para você entender o que Deus está nos ensinando aqui. Sabe quem é? O devedor de 60 milhões de denários ou de 10 mil talentos, como queira? Sou eu. Para quem que eu devia? Para Deus. Sabe quem é? É você. Somos nós. Devíamos isso para Deus e nós não tínhamos nenhuma condição de perdoar. Ou melhor, de pagar. E o que Deus fez? Nos deu perdão através de Jesus Cristo. Quem é o servo ou o conservo que devia sem dinheiros? Os nossos semelhantes, as pessoas que falham conosco. Qual é o meu papel? Qual é a minha postura diante das graves, às vezes, dificuldades que a gente enfrenta na vida, nas relações sociais? Perdoar. Jesus está dizendo que aqui, quando você não tem capacidade de perdoar as pessoas que pecam contra você, você corre risco de ter também o seu perdão cancelado. Você foi perdoado e de repente Deus vai fazer questão, por quê? Porque você não tem condição de perdoar quem te ofende. Isso é muito sério, minha gente. Isso é uma questão de sobrevivência. Esse é o primeiro aspecto. Não existe cristianismo sem perdão. Ouçam-me. A base, a plataforma de sustentação do cristianismo passa pelo perdão. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você, foi isso que Deus fez conosco. Agora, Jesus está dizendo, se você não aprender a perdoar, você corre risco de... A primeira coisa que eu destaco é justamente isso, perder também o seu perdão. E o segundo, que aqui eu vou além. Eu poderia usar outros textos para mostrar para os senhores que perdoar é uma questão de sobrevivência. Aqui está falando de um personagem que pediu perdão, que foi atrás de conseguir o perdão do seu credor. Mas eu quero dizer a você, queridos, que a Bíblia mostra algo muito importante que vai além. Eu perdoo as pessoas não é simplesmente porque elas se arrependeram. Eu perdoo as pessoas não é porque elas deixaram de fazer as coisas erradas que estavam fazendo. Não. Sabe por que eu tenho que perdoar as pessoas? Porque perdoar é uma questão de sobrevivência. Eu não consigo viver uma vida com qualidade se eu não perdoar. O meu coração carregado de mágoa, um coração carregado de ódio, um coração carregado de ressentimentos, ele não tem como viver feliz. Então, ouça, Deus está falando com você. Esse é o mais importante ministério da minha vida, da sua vida. Perdoar é, na verdade, o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Eu escolho amar, eu escolho odiar. Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava sendo maltratado, martirizado, pregado na cruz. E sabe qual foi as últimas palavras dele? Perdoa a eles, porque eles não sabem o que fazem. O nosso Jesus nos dá um exemplo de capacidade de perdão. Então, se você diz ser um cristão, mas não consegue perdoar, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Deus está dizendo para você, perdoa, esposa, o seu marido. Perdoa, marido, a sua esposa. Pai, perdoa o seu filho. Filho, perdoa o seu pai. Família, não permita que o rancor, que o ódio, que a mágoa destrua a sua vida. Você precisa viver e viver bem. E Deus está dizendo para você através dessa mensagem, eu preciso que você abra, acima de tudo, libere perdão para quem ofendeu a você. Essa é a única forma de você continuar vivo. E se você não fizer, você corre risco de perder a sua própria bênção, a sua própria salvação. Porque Jesus encerra a parábola dizendo, assim vos fará vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Pense nisso e busque a ajuda de Deus para que você possa perdoar. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido,
Eu acabei de ministrar uma mensagem cujo tema é perdão, uma questão de sobrevivência. Ô Senhor, olha para essa família, olha para esse irmão, olha para essa irmã que está vivendo um dilema, o coração triste, amargurado, angustiado, magoado, por causa da falha, por causa do erro de uma outra pessoa contra ela, contra ele. Deus, dá-nos a capacidade, Senhor, dá-nos um banho de amor, para que nós consigamos perdoar a quem nos tem ofendido. Senhor, me permita viver um cristianismo autêntico, pautado nos teus ensinamentos. Não permita que o meu coração seja insensível, a ponto de não ter capacidade de perdoar. Me ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos a vencer essa tão dificuldade, essa tão dificultosa postura e posição que é perdoar a quem tem nos ofendido. Ajuda, Senhor. Entra com provisão e nos auxilia na missão do perdão. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa, a Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que nós absorvamos a Palavra de Deus e que, acima de tudo, coloquemos em prática todos os ensinamentos aqui ponderados. Eu quero me valer desse momento para me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você possa perdoar. Não vale a pena ficar vivendo do passado. Quem revisita o passado constantemente envenena o presente. Pense sobre isso. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.